Você já se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando com o fim de um relacionamento? Veja a história de Ana. Ana, uma mãe dedicada de Curitiba, nunca imaginou que seu casamento terminaria em um divórcio doloroso. A notícia veio como um choque, deixando-a devastada e no chão. Os dias após a separação foram sombrios. Ana se sentia perdida, sem saber como seguir em frente. As noites eram preenchidas por lágrimas e insônia, e os dias por uma sensação de vazio profundo. A casa, que antes era um lar, agora parecia um lugar de dor e de memórias quebradas. A tristeza afetava não só Ana, mas também seus filhos. Eles viam a mãe sofrendo, o que aumentava ainda mais a angústia de Ana. Sua autoestima despencou e ela sentia incapaz de enfrentar o mundo. As responsabilidades diárias se tornaram pesadas demais e a sensação de fracasso era constante. Ana começou a se isolar dos amigos e familiares, afundando cada vez mais na dor do divórcio. A vida parecia um ciclo interminável de tristeza e desespero. Cada vez que olhava para seus filhos, sentia culpado por não conseguir oferecer a eles a felicidade que mereciam. Agora, imagine se essa dor pudesse ser transformada. Imagine Ana encontrando forças para se reerguer, descobrindo a sua autoestima e vivendo plenamente. Visualize-a sorrindo novamente, encontrando novos propósitos e criando um ambiente amoroso e feliz para os seus filhos. Imagine uma vida onde o divórcio não define mais seu futuro, mas sim um recomeço cheio de possibilidades e alegrias. Você já se perguntou como seria a sua vida se você pudesse deixar essa dor para trás? Qual é a justificativa para poder você ficar enfrentando um sofrimento contínuo e ainda se conformar com isso? Imagine que você está no fundo do poço. E como que você vai fazer para sair de lá? Você mesmo vai pegar no seu cabelo e puxar você lá de dentro? Ou você precisaria que alguém do lado de fora te ajudasse a sair? 3. Então a dor que você está vivendo hoje de um divórcio, na verdade, é uma memória que ficou registrada de um dos momentos que foram bastante traumáticos durante a relação. E hoje você tem um gatilho que aciona exatamente isso e isso está te provocando muito transtorno. Eu tenho uma apresentação rápida, porém você vai entender exatamente tudo o que está acontecendo com você. E no final eu vou revelar algo para você que vai resolver esse problema de forma definitiva, sem remédio, de forma rápida e sem dor. Vamos lá para a nossa apresentação? Então, o princípio da teoria. Nós estamos com uma imagem aqui, eu vou apresentar um vídeo curto, onde tem uma ratoeira e uma pessoa ali, triste, com seus fantasmas. Ela está representando uma memória traumática. E um pensamento. O pensamento é que dispara essa memória traumática. Só que todas as vezes que um pensamento, para poder disparar, e a ratoeira vai conseguir representar muito bem isso, é porque dispara um gatilho. E quando dispara um gatilho, o que aparece? Um ataque de pânico. Quer ver? Preste atenção. Então nós temos um pensamento que do nada dispara e acontece um ataque de pânico. O que seria esse ataque de pânico? É aquela memória daquele divórcio doloroso. É o medo que aparece de voar quando você tem a necessidade de pegar um voo. Seria aquele vício que começa a te incomodar, te atrapalhar da sua vida, não importa se é um vício de pornografia, seja o que for. Aquela obesidade emocional, sabe? Que você não entende por que todos os esforços, nada dá certo. Um luto doloroso, que a pessoa está carregando alguma culpa. Um abuso sexual na infância, a pior dor que uma criança poderia sofrer. Uma procrastinação, que continua vários projetos, todos engavetados, nenhum sai do lugar. Um abuso emocional muito forte que sofreu quando criança. E cada uma dessas memórias, elas são uma reação automática que o nosso organismo, vamos colocar assim, a nossa mente, ela proporciona.
Para um pouquinho e pensa comigo. O nosso corpo, ele tem algumas funções que são automáticas e elas são provocadas pelo nosso sistema simpático, né? O nosso sistema automático do nosso organismo. Nós vamos falar mais para frente sobre eles, vocês vão ficar encantados. Como que é perfeito o nosso sistema de luta e fuga para poder nos defender. E ele também coordena o quê? Funções corporais. Por exemplo, agora você não está pensando que o seu coração está batendo. Ele não está pensando, por exemplo, que você está produzindo hormônios agora. Nós temos os reflexos também, que é automático. Então, se você tem uma cãibra, um nervo repuxa, você pode retrair um nervo de qualquer parte do teu corpo e você não pensa em fazer isso. Simplesmente acontece. É uma função automática. Da mesma maneira como nossos pensamentos também é uma função automática do nosso corpo. Porém, nós vamos focar apenas no pensamento. Porque ali é onde que mora todos os problemas que nós temos que resolver. Para existir um pensamento, só é possível se existir através de imagem ou som. É impossível você ter um pensamento sem que não esteja imagem e som envolvido. Quer ver? Presta atenção. Nós temos uma mente consciente e uma mente inconsciente. A nossa mente consciente, que representa em torno de 5 a 10%, depende muito da literatura, que alguns defendem a tese de 5%, outros de 10%, seria a nossa memória de sobrevivência. Essa que a gente usa para poder realmente sobreviver o dia a dia. Trabalhar, por exemplo, essa que vocês estão usando agora para poder fazer um julgamento do que eu estou falando, se confere ou se faz sentido ou não. E nós temos a nossa memória do subconsciente, né? Que é onde fica armazenado todas as nossas crenças, medos, hábitos. É nessa que nós vamos manter o foco, porque está aqui onde a gente precisa acessar para poder resolver todos os problemas que estão acontecendo com você. Acompanhem comigo. Durante o dia, nós temos vários pensamentos. E esses pensamentos são diversos, são os pensamentos de todas as maneiras. E eles querem acessar o nosso subconsciente. Porém, não consegue, porque existe uma barreira física. É como se fosse um muro mesmo. É chamado de fator crítico ou faculdade crítica. Para que essa pensamento agora consiga fazer parte de uma rede neural, passe a ser um neurônio e agora fica guardado no nosso subconsciente, ele precisa vir acompanhado de uma emoção. Agora, quando ele é acompanhado de uma emoção, aí nós temos uma passagem que é liberada, como se fosse um porteiro mesmo. E agora sim, essa emoção, ela é armazenada no nosso subconsciente. Viu só que coisa mágica? Então, todos os pensamentos, eles querem ser armazenados, porém não conseguem porque existe uma seleção. O nosso fator crítico faz essa seleção. Porém, se vir acompanhado de uma emoção, ele é armazenado automaticamente. Então, imagine que agora essa memória armazenada, ela pode ser acessada a qualquer momento pelo um sistema automático. Ela só vai lá e resgata essa memória, porque é uma memória para nos ajudar a nos proteger. Quer ver? Acompanhem comigo. Imagine que essa memória que foi provocada uma emoção é uma memória de um acidente que a pessoa sofreu. Tá? E esse acidente pode ter sido, ela vinha andando numa rua, acabou que um cachorro muito violento atacou ela. E a partir desse momento, o cachorro mordeu ela e ela acabou que ficou bastante machucada e criou um trauma. E essa memória agora ficou armazenada. Por que ele armazenou ela? Imagine comigo, todas as vezes que ela observar uma rua que tem uma característica que pode aparecer um cachorro, essa emoção agora vai ser automaticamente puxada para poder lembrar ela de um perigo. Porque o nosso sistema inconsciente, ele quer nos proteger, ele quer avisar, você já passou por um perigo semelhante e você corre risco de acontecer novamente. Esse é o nosso sistema simpático. Quer ver? Presta atenção comigo. Esse é o nosso sistema simpático. Lembra daquela pessoa que estava lá na rua, o cachorro chegou, apareceu, mordeu ela e a memória ficou armazenada? Quando ela vê uma outra rua agora, o sistema simpático vai fazer o que com ela?
vai dilatar a pupila, vai provocar uma taquicardia, ela vai começar agora suar frio, vai começar a se arrepiar, vai começar a ter várias sensações no organismo. Por quê? Porque ela está recebendo uma descarga de adrenalina, noradrenalina, de cortisol, e toda essa sensação no organismo provoca um sistema de alerta agora para a pessoa ficar totalmente ligada, porque tem um perigo iminente. Só que detalhe, essa rua agora não tem nada, mas existe uma memória que um dia essa pessoa foi atacada, e por isso é que ele resgata essa memória para te defender. Existe o perigo, por isso que você fica com aquela sensação e às vezes nunca entendeu o porquê que eu tenho determinada sensação, sentimento, fico arrepiada, fico com um aperto no peito, fica com a sensação ruim. É o teu sistema simpático trabalhando. E o parasimpático é justamente para restabelecer essas condições normais agora. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai contrair a pupila, vai voltar o estímulo da salivação, a sua boca seca vai voltar a ficar normal, o teu coração vai voltar, os batimentos vão voltar a ficar normalizado e tudo vai voltar ao normal. Porque essa é a função do nosso sistema parasimpático. E o mais louco, quer ver? Passa o próximo slide. Então, nós já falamos a respeito que nós temos uma memória consciente e uma memória inconsciente. Então, essa aqui é responsável pelo nosso sistema que a gente usa para poder sobreviver o dia a dia. E nós temos uma memória subconsciente que é responsável por armazenar todas as memórias que foram dotadas de emoção. Então, se ela foi dotada de emoção, agora ela ficou armazenada. Emoção boa ou ruim. Então, e nós temos o nosso sistema simpático, que é o sistema responsável agora por pegar uma dessa memória e apresentar ela para a gente quando for necessário, para que a gente agora use o nosso sistema de luta e fuga, tá? Lutar ou fugir. Quer ver? Vamos entender melhor. Então, eu vou representar aqui uma linha do tempo, tá? Com presente, com passado e com futuro. E o X aqui, ele representa quando nós nascemos. E durante a nossa vida, a gente vai tendo agora várias memórias. Então, são memórias boas, memórias ruins. E essas memórias que estão sendo representadas aqui, elas vão ficando armazenadas no nosso subconsciente. Porém, concorda comigo que a única coisa que interessa pra gente é o presente? Só que curioso, o correto seria, se todas as vezes que a gente tivesse um pensamento, esse pensamento teria que ser do tempo presente. Aí o nosso sistema simpático identificaria se nós estávamos em perigo ou não, e ele dispararia essa carga aqui de cortisol, de adrenalina e tudo mais. Porém, olha que curioso, nós temos um sistema dentro da gente que é atemporal. Esse sistema temporal funciona o seguinte: você já viu falar que nós somos imagem e semelhança de Deus? Então, nós temos esse sistema aqui que é a única coisa que realmente nos assemelha a Deus, porque esse sistema, ele não reconhece tempo. Ele é um sistema que para ele não tem dia, não tem mês, não tem ano, não tem tempo algum. Então, é aí onde que mora o perigo. É exatamente o que está acontecendo com você agora. Vamos supor, ele pega uma memória que foi lá do passado, vamos supor que essa memória aqui, ela representa quando você tinha 15 anos de idade. E aí, durante os seus 15 anos, você encontrou um namoradinho lá, ou um namorado, ou uma namorada, e aí você ali foi a primeira paixão, tá, e tudo mais, e ele simplesmente foi algo muito bom. Só que agora você já está aí com seus 40, 50 anos de idade. Só que quando você pensa nessa memória aqui, vamos supor, esse namorado aqui, ele usava determinado perfume. E agora você com 40, 50 anos de idade, você, no tempo presente, você sente esse perfume em qualquer outro local. Você está andando na rua ou em qualquer outro lugar, e aí ela reconhece o cheiro e ela pega essa memória e traz para o tempo presente. E olha o que acontece. O teu sistema simpático agora, ele vai disparar o seu coração. Ele vai dilatar a pupila, ele vai provocar o quê? Uma carga de adrenalina no teu corpo e vai te deixar extremamente feliz. Ele vai disparar hormônios agora que vai te remeter a essa lembrança. Da mesma maneira, se essa lembrança aqui fosse uma lembrança ruim, uma lembrança provavelmente de um acidente que tenha ocorrido, e aí depois ele traz para o tempo presente, e aí o que vai acontecer? A mesma coisa.
Todas essa sensação ruim que você viveu aqui nesse acidente, agora quando tem um gatilho, lembra da ratoeira? Um gatilho que dispara essa lembrança aqui, essa lembrança agora aqui é trazida para o tempo presente. Porém, olha o que curioso, ela já passou. Só que quando você agora tem um gatilho que traz para o presente, também dispara o sistema automático aqui nosso, como se estivesse acontecendo exatamente naquele tempo, naquele período. Mas não, aquilo já passou. E agora é disparado novamente aqui no tempo presente. Então, não importa que seja uma memória lá da infância. Você está entendendo? A memóriazinha lá da infância. Vamos supor que o bebezinho também sofreu um trauma, observou uma briga da mamãe com o papai, alguma coisa. E aí agora, essa memória, quando tem um gatilho, o sistema simpático identifica, ele pega essa memóriazinha, traz aqui para o tempo presente, não importa que ela lá da infância, o que vai acontecer? Da mesma maneira vai acontecer tudo isso aqui. E se tem as memórias também lá do futuro? As memórias que você está preocupada, seja com a conta para poder pagar, seja por, será que vai dar certo o casamento? Será que vai dar certo o vestibular? Será que vai dar certo para poder isso, aquilo? Você está entendendo que isso aqui nada aconteceu ainda e provavelmente não sabe nem se vai acontecer? Porém, essas memórias, elas existem, você está pensando. E da mesma maneira, olha o que acontece. Quando você pensa, você pega uma memória dessa, traz aqui para o tempo presente. Sabe o que aconteceu também? Ó, o teu sistema simpático, algo que nem aconteceu, não sabe nem se vai acontecer, você pega agora, dispara a pupila, o coração fica aquele aperto no peito, fica aquela sensação horrível, e você dispara o teu sistema simpático por algo também do futuro. Então nós chamamos isso aqui de ansiedade. E quando nós estamos falando do passado, nós chamamos de depressão. Então todas as vezes que você não está no presente, você está no passado, a gente identifica como depressão. Se você está no futuro, a gente entende como ansiedade. Vamos ver o próximo slide. Todos nós carregamos memórias que são familiares. Lembra quando eu falei que nós temos comportamentos indesejáveis porque nós temos memórias familiares? Porque está simplesmente... Volta um slide para mim, por favor. Então, essas aqui são memórias familiares. Elas aconteceram e elas ficaram armazenadas e faz parte agora da tua família de memórias. E elas agora vão fazer com que você agora tenha um sistema, um gatilho que dispara essas memórias, elas são trazidas para o tempo presente e agora vai disparar comportamentos indesejáveis. Quer ver? Passa para o próximo slide. Então, a memória indesejável que aparece para você é de todos os traumas, de todas as situações ruins que você viveu durante o seu casamento. E agora, hoje, você divorciada ou divorciado, você tem uma memória traumática de uma pessoa que te fez muito mal em determinado momento e te causou uma sensação que... Hoje, você separada, você fica perguntando, por que eu estou tendo esses comportamentos indesejáveis? Você não pode esquecer que a memória é familiar. E você não pode esquecer que você tem um mecanismo para te defender, que é um sistema atemporal. Então ele vai lá, pega aquela memória, ele pega aquela cena que está registrada na sua cabeça e ele fica provocando o teu sistema simpático, dispara aquela carga. Por isso que você fica com aquele aperto no peito, você fica com aquela sensação que parece que vai acontecer alguma coisa. E aí você fica falando para você mesmo, mas não vai acontecer nada, eu já estou separada, ele não faz parte da minha vida. Mas por que que isso continua acontecendo? Continua acontecendo justamente porque é uma memória familiar e o teu sistema simpático vai continuar disparando isso enquanto você não tirar essa memória da tua mente. Então, acompanhem comigo. Enquanto você não resolver todas essas memórias que estão armazenadas, essas são as consequências de você não tratar os traumas que estão no seu subconsciente, que vai ser sempre o quê? Uma criança que viveu num lar, que teve muito trauma, que ela observou muitas coisas. Você vai continuar atraindo relacionamentos abusivos, você não vai conseguir manter o seu peso, você constantemente vai estar provocando
condições de pânico, entrando em pânico constantemente, em um nível de ansiedade muito alto, tá? Vivendo sensações, por exemplo, de um divórcio, onde você acha que o mundo agora acabou, você consegue ter sensações que parece que a sua vida não vai reerguer mais, que acabou o sentido da sua vida. Atrai relacionamentos agressivos, onde você é espancado e tudo mais. Então, começa a fazer uso de drogas, de vícios de pornografia, vícios de drogas lícitas, ilícitas. Então, são inúmeras de fobias. Tem gente que tem fobia de coisas que são irreais, que elas mesmas ficam com raiva. Por que elas têm esse tipo de fobia? Por quê? Não adianta, é real, é uma memória que está armazenada no teu subconsciente e agora está provocando todas essas sensações em você. E vem, acompanhe comigo agora. Todas as vezes que você estiver dirigindo e essa luzinha da injeção acender, você tem duas opções. Ou você para e veja exatamente o que está acontecendo com o carro, porque ele vai te deixar na mão. O risco dessa luz acesa pode ser algo muito simples, mas pode ser algo que vai travar o motor, vai acabar com o motor do seu carro e o seu carro vai parar. Então, você pode continuar sendo negligente e seguir viagem, ou você para e veja o que é e resolva o problema. Então, qual que é a minha explicação hoje para você? Qual que seria a solução? Como eu te falei, que eu vou te apresentar uma solução. Lembra que eu te falei que eu teria uma sugestão 100% eficiente, rápida, que não precisaria de medicamento, não precisaria de gastar muito tempo? Seria a hipnose clínica, através da PNL, a Programação Neurolinguística. E é extremamente eficiente, por quê? Quando eu falei que você tem um programinha rodando, que esse programinha é uma imagem, uma cena de algo que aconteceu com você, e agora isso está sendo trazido por um sistema que é atemporal, para o tempo presente, e disparando cargas de adrenalina, cortisol, que é um processo automático, você não tem como controlar, e isso aqui está provocando tudo isso que está atrapalhando a sua vida. A única maneira de resolver isso seria fazer o quê? Já que tem um programinha rodando, é usar a programação neurolinguística e fazer uma reprogramação mental. Com certeza você já deve ter ouvido falar em reprogramação mental, e é totalmente possível. Além de ser possível, é fácil de ser realizado. Porque a nossa mente, por ser atemporal, ela aceita as sugestões desde que você esteja num estado adequado. Qual que seria um estado adequado? Seria um estado de hipnose. Quando você está num estado de hipnose, você rebaixa aquelas faculdades críticas, né? Como está a imagem aqui. Lembra daquele porteiro ali? Ele rebaixa essas faculdades críticas e agora você tem a possibilidade de acessar o teu subconsciente, aquela memória com emoção que ficou armazenada. E como você conseguiu acessar ela, agora num estado adequado, tem condição de criar um novo filmezinho para ficar rodando. A gente corta a comunicação com esse filme e passa a comunicar com esse outro filme, que agora é uma memória positiva. É uma memória não traumática. E o teu cérebro não consegue mais localizar essa memória antiga. E por que isso é possível ser feito? Porque você agora, num estado de hipnose, a gente conta uma historiazinha para o teu subconsciente e ele aceita. Isso só tem que ser feito usando as técnicas corretas, usando todas as submodalidades, ver, ouvir e ouvir, para que você agora consiga colocar emoção e agora sabendo que uma memória com emoção ela fica armazenada. A gente cria as âncoras corretas e o que vai acontecer agora? O teu subconsciente ele vai conseguir entender que aquela memória ali agora é a memória que está ativa e ele não busca aquela memória antiga, ele vai buscar essa nova memória. Tudo através do estado de hipnose. Porém, existe muito preconceito a respeito da hipnose devido às pessoas entenderem que hipnose é o que já viu na televisão, já conseguiu ver em espetáculos. Mas existe uma diferenciação muito grande entre hipnose clínica e hipnose de entretenimento, que é a hipnose de palco, que a gente costuma chamar. Agora vem a pergunta, aquilo que acontece no palco lá na televisão da hipnose é real? É real. Porém, não é exatamente da forma como eles falam. Existe um percentual da população mundial que ela é mais suscetível a ser hipnotizada, tá? Ela é mais sonambúlica.
Então, por isso é que todas as vezes que o hipnotista pede para poder fazer teste de dedos colados ou mão colada para poder ver se a pessoa vai ficar, essas pessoas que aceitarem a sugestão de ficar com dedo ou com mão colada, tentar descolar e não consegue, essas pessoas elas são mais suscetíveis. Então, elas são escolhidas e facilmente elas vão aceitar a sugestão do hipnotista. Na hipnose clínica é totalmente o contrário. Na hipnose clínica você já vem para tratar um problema, então você já vem com o seu fator crítico basicamente já aceito para ser rebaixado. A gente usa agora um estado de relaxamento. Então, nesse divã, por exemplo, eu coloco a pessoa aqui agora, peço para que ela feche os olhos e acompanhe a minha sugestão. Qual é a sugestão? Para que ela se relaxe, eu coloco ela num local, num ambiente que é agradável para ela e vou apresentando técnicas, normalmente de Dave Elman ou então de uma técnica exoriana, né, de Milton Erickson, que é extremamente eficiente, qualquer uma das duas, para que a gente consiga um estado adequado. Para quê? Para colocar a pessoa num estado de hipnose, que seria no estado de foco e concentração, para que a gente dê a sugestão correta e simplesmente a mágica aconteça. A gente consiga instalar o programa que a gente quer para poder eliminar a informação com esse programa. Agora, entenda, não é possível tirar uma informação. A gente acrescenta outra e muda a informação. Então, todas as vezes que o teste é feito na hora. Inclusive, logo no primeiro atendimento com o cliente, a gente faz o primeiro trabalho com ele e fala para ele, tenta lembrar daquela imagem, tenta lembrar daquela cena. Ele não consegue mais ver ela, tá? Existem inúmeros depoimentos de pessoas que pode ser apresentado para vocês identificarem. Então, existem várias maneiras de você usar agora a hipnose clínica, né? Através da PNL. Uma delas, que é bastante eficiente, como eu já expliquei, seria o reframe ou o reenquadramento. É você ter uma memória que é causadora de todos os problemas, você cria uma outra e muda a comunicação para essa outra memória. Nós temos a dissociação, que é separar a memória traumática da pessoa, porque a pessoa é uma coisa, a memória traumática é outra, tanto é que ela já até passou, e aí agora a gente vai diminuindo a resposta. Por exemplo, fazendo com que ela agora crie estímulos diferentes em relação àquela memória. Às vezes de insignificância, aquilo ali passa a ser insignificante para ela. Às vezes a gente muda cor, forma, tamanho, e aquilo ali agora ela não consegue mais associar da forma como ela associava antes. E também sempre fazendo a ancoragem positiva. Até todas as vezes que você cria uma âncora positiva, é dar recurso para a pessoa, para todas as vezes que ela enfrentar um problema semelhante, agora ela tem recursos para poder ativar, né? Por exemplo, ela pode fechar a mão, é um recurso que ela vai acessar memórias boas, a mão no peito, ou são várias as possibilidades de se criar uma ancoragem positiva. E isso é muito bom, é muito importante para que agora você se sinta fortalecida com um recurso a mais para enfrentar os problemas. E também nós temos que entender os tipos de traumas. Então, como nós já falamos, os traumas de abuso, sempre vai ter um gatilho, vai ter uma memória que vai estar puxando, né? Normalmente, por exemplo, quando a gente está falando de traumas e abuso, é sempre uma experiência de abuso físico, emocional, abuso sexual que a pessoa passou. E sempre vai ter uma resposta. Qual que é? É uma memória. Lembra que eu falei um flashback ali? É um filmezinho que está passando na cabeça do abuso que aconteceu. Então, enquanto não mudar essa resposta aqui, não tem como você mudar nada. As fobias do mesmo jeito. Você consegue compreender que tem pessoas que têm medo de borboleta? Mas por quê? Porque quando criança, uma borboleta veio para cima dela, aquela criança ficou apavorada, ela não sabia exatamente o que era uma borboleta. E agora isso está acabando com a vida dela. O que é? Hoje tem um gatilho, que é a borboleta, que é uma memória passada que ela tem, que representou um perigo para ela, e hoje é um medo irracional, porém é real. Nós temos também pânico, transtorno de ansiedade, que da mesma maneira são gatilhos, né? Que principalmente quando a pessoa agora tem que pegar um elevador, tem que andar de avião, e ela entra em pânico, por quê? Porque ela só pensa em catástrofe, ela só pensa na possibilidade de acontecer algo ruim, e às vezes é o quê? É uma memória passada
de algo que ela viu, ouviu ou chegou a sentir, e agora ela está carregando isso. Por mais que não seja real, para ela é, porque nós temos um sistema que traz isso agora para o tempo presente e aciona todo o nosso sistema simpático. E nós temos a questão da procrastinação, da mesma maneira. Você já observou? Todas têm um gatilho, todas têm uma memória associada e sempre vai ter uma resposta de acordo o tipo de trauma que a pessoa está carregando. Da mesma memória relacionada à procrastinação, como eu já falei, né, uma crítica que sofreu, uma pressão muito grande, às vezes familiar, com comparações e tudo mais, acabou que fazendo com que essa memória agora acione um gatilho e que dá a resposta que quer. É a pessoa continuar adiando os projetos e fazendo tudo dessa maneira. Então, não importa se você tem qual tipo de fobia, trauma que você está carregando. O que importa é que enquanto você não se livrar de forma definitiva disso, tudo isso vai continuar atrapalhando a sua vida. E a minha sugestão seria a hipnoterapia. Por exemplo, nós temos a hipnoterapia presencial, que é extremamente eficiente, da mesma maneira como a hipnoterapia online. Mas eu vou falar primeiro da hipnoterapia presencial. A diferença é que você agora tem o hipnoterapeuta do seu lado, colocando você num estado de relaxamento, estado de hipnose, e dando sugestões para você. Agora nós temos a hipnoterapia online, que não perde em absolutamente nada. Seria a mesma coisa. Agora você tem aqui, ó, no celular ou no computador, simplesmente te dando sugestões, também te colocando no estado de hipnose, onde você agora vai conseguir aceitar todas as sugestões e vai conseguir ter os mesmos resultados como se você estivesse presencialmente. A única diferença, que eu acredito também ser a melhor, eu prefiro a hipnoterapia online, simplesmente pelo seguinte, porque você fica no conforto da sua casa, você não precisa sair, pegar trânsito, ficar aguardando, nada disso, porque você pode ficar no conforto da sua casa, você pode encontrar um lugar tranquilo e você realizar o seu relaxamento e com isso você conseguir todos os resultados. A única recomendação que a gente faz é o seguinte: encontra um lugar, avisa as pessoas para não ser incomodado durante o teu processo, porque você vai entrar num processo profundo de relaxamento e de foco e concentração, que seria a hipnose. Porém, muitas dúvidas. Tá, e se eu for acordado durante o processo, eu corro o risco de não voltar ou qualquer coisa semelhante? Gente, isso é mito. Eu já falei, a hipnose, ela nada mais é que foco e concentração. Caso você seja interrompida durante um processo de hipnose, a única coisa que vai acontecer é que você vai despertar e nós vamos ter que iniciar o processo. Nós vamos perder o processo que nós já fizemos, nós vamos ter que iniciar o processo novamente. Fora isso, não tem mais nenhum tipo de prejuízo, certo? Então, agora, o que falta é a sua decisão, a sua iniciativa. Lembra daquela luzinha que está piscando? Você pode negligenciar aquilo ali, e pode ser um problema muito sério, mas o correto é você ir atrás, procurar saber que luzinha é essa que está piscando e resolver o problema de forma definitiva. Você está perdendo grandes oportunidades, oportunidade de emprego, oportunidade de ter um bom relacionamento, de ter uma família maravilhosa, de ter uma vida próspera e abundante, que é tudo isso que foi prometido pra gente. Então, não perca tempo. Entre em contato com a gente. Tem um botão aqui abaixo que você clicando você vai ser redirecionada para o WhatsApp. Uma pessoa vai te atender, provavelmente vai ser a Sueli ou vai ser a Virgínia, e elas vão te dar todas as sugestões, todas as orientações do que precisa, ver a possibilidade de um encaixe na agenda, ver quais são as datas que estão disponíveis, e depois de tudo isso, aí agora você vai poder conversar comigo ou com a minha esposa, que também é hipnoterapeuta, e nós vamos tirar todas as suas dúvidas, vamos ver todas as questões relacionadas à questão de pagamento, questão de forma de pagamento e tudo mais. O certo é que você não vai ficar sem a sua solução. Então, não perca mais tempo, entra em contato e nós estamos aguardando. Você merece o melhor, você merece prosperar, você merece viver de forma feliz, não uma imagem que uma criança percebeu lá atrás está sendo trazido para o tempo presente e isso agora está atrapalhando a sua vida, certo? Então, eu fico te aguardando você entrar em contato. Clique no botão abaixo e nós teremos o maior prazer em te atender.